Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista, hoje com a doutora Thelma Gobi do PMDB, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Eu que agradeço, é sempre bom estar com vocês e com a população. Doutora, hoje a gente tem vários assuntos para tratar, né? E principalmente a questão que veio à tona na última sessão com mais força, que é inclusive ligada à sua classe profissional, né? A questão do horário dos pontos dos médicos. E a senhora, durante a fala na tribuna, foi enfática de que os pontos devem ser batidos, né? Os horários devem ser cumpridos. A senhora enfrentou alguma resistência da classe depois do uso da tribuna na última segunda-feira? De jeito nenhum. Eu não posso dizer que eu tive uma colocação ou qualquer telefonema de qualquer colega para questionar o que nós falamos ou para, como a gente diz por aí, torcer o nariz, né? Não tive mesmo. E quando eu fiz essa fala, eu a fiz com muita tranquilidade. A fiz com muita tranquilidade porque existe um contrato de trabalho e enquanto esse contrato de trabalho não for revisto, se ele não atende às condições e não atende às reivindicações da categoria, ele tem que ser feito. Quando você faz o seu papel, você tem o direito, como qualquer trabalhador, que o médico é um trabalhador como todo outro, de fazer as suas reivindicações. A saúde hoje é algo fervilhante no mundo e no Brasil também. E ela é fervilhante porque, na realidade, não existe uma cultura de um planejamento, de um investimento e do resgate da saúde pública. Não existe. Tanto que nós observamos ações pontuais. Por que ações pontuais? A melhora da tabela do SUS não acontece. E a vida não tem preço, mas a saúde tem um alto custo. E se não existirem os investimentos adequados, nós não vamos ter boa saúde. Se nós visitarmos os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, não só em Bauru, como em qualquer outro lugar, a grande maioria não respeita o que a vigilância sanitária exige para a rede privada. Nós não vamos encontrar acessibilidade. Foi mostrado na TV Câmara as péssimas condições do posto de saúde da Independência. Eu mesmo já mostrei que a unidade básica de saúde da Bela Vista, quando chove, é melhor ficar do lado de fora do que de dentro, porque é uma verdadeira cachoeira. Você tem que levantar todo o mobiliário. Mas para que o médico resgate a sua dignidade, para que o médico resgate o bom atendimento que é feito à população, ele primeiro faz a sua parte. Quando ele fizer a sua parte, o que o médico tem para mostrar de situações que tem que melhorar é muito grande. E essas melhoras, não pense a população que vai ser só para o médico, vai ser para a população. Nós estamos no século XXI. Inadmissível que uma pessoa vá 3 horas da manhã para conseguir um atendimento. Um programa de informatização que pode ser desenvolvido dentro da Unesp ou comprado e não é caro. Eu mesmo tenho um programa de informatização no meu consultório, com agendamento programado, dispara SMS para o paciente dizendo qual é o dia e a hora da consulta dele, tudo de forma automática. Se desmarcou, você tem uma lista de espera que você liga e chama. Não custa um absurdo. Então, isso também precisa ser revisto, né? Acaba facilitando para os dois lados, né? Lógico. Os três, até para o poder público. Lógico. E para a população, ainda de 3 horas da manhã. Então, é um conjunto de fatores. Ainda na própria sessão da Câmara, eu disse que o ponto, se ele é contratual, deve ser feito, mas ele não é tudo. Eu citei o exemplo da USP. A USP é referência em tudo. Melhor universidade brasileira, maior produção científica, a única ranqueada internacionalmente. E o professor
da USP, não bate o ponto. E tudo isso acontece. Nós temos os nossos juízes, promotores, os procuradores da prefeitura, não batem o ponto. Então, será que é essa a melhor forma de trabalho para a classe médica? Eu não sei. Agora, enquanto ela existir e for contratual, tem que cumprir a jornada de trabalho. Porque se você não cumprir a sua jornada de trabalho, você perde aquilo que lhe é de mais importante, o direito de indignação e o direito de reivindicação. Então isso tem que ficar claro. A senhora vê uma saída a curto prazo, ou pelo menos um estudo para começar a ser feito, se os médicos atendessem às 4 horas, resolveria o problema da população? A gente, às vezes, faz algumas colocações e essas colocações vão reverberar. Eu acho que tem que sentar, tem que ter um diálogo, mas enquanto não existir, cumpra os seus horários e fazer uma análise fria, madura, do que é bom para que a população tenha o atendimento digno, o atendimento decente e do que é bom ao médico. Tá? Quando todo mundo está feliz, marido e mulher não brigam. Quando um não está feliz, começam a existir os probleminhas. E quando eu falo do médico, eu falo dos profissionais da área de saúde de uma maneira geral, que tem uma remuneração aquém do que é determinado pela sua categoria profissional. E isso não é exclusividade do médico. Duas outras profissões fundamentais também sofrem com essa perda salarial, essa perda de reconhecimento e essa falta de valorização e de respeito à sociedade, que é o professor, que hoje chega a apanhar dentro de uma sala de aula e não pode falar nada. Tem um salário indigno, né? Então, essas distorções, vai ter que existir um enfrentamento. E esse enfrentamento é do Estado. É do Estado de uma maneira geral. Mas também, assim, nós não podemos ficar brincando de muleta, né? A União não repassa o dinheiro adequado do SUS. O Estado não faz a parte dele. O município não faz a parte dele. Eu também não vou fazer a minha parte. Então, nós não vamos ter melhora nunca. Alguém tem que começar a cumprir seu papel e mostrar aonde os outros entes têm que cumprir o seu papel. Essa é a minha opinião de uma maneira muito clara. E médico trabalha pra caramba. A maioria dos profissionais podem até não cumprir todo o seu horário. Eu não posso dizer porque eu não fui no posto, eu não fiscalizo o posto. Nós estamos falando de uma notícia de jornal, né? De uma notícia de jornal onde o prefeito fez suas colocações, uma profissional de saúde fez sua colocação e o secretário de saúde fez sua colocação. Mas a grande maioria atende com dignidade, gosta do que faz, mas se precisa cumprir, vamos cumprir. Depois nós vamos ver as soluções e os acertos que tem que ocorrer para que isso seja feito com dignidade para ambos os lados. Tá certo. Doutora, um outro assunto que também a senhora está envolvida, até porque é membro da Comissão de Fiscalização e Controle, são as investigações da CEPLAN, né? A Câmara faz um trabalho paralelo ao Ministério Público para investigar as denúncias de irregularidades na Secretaria. A senhora participa toda semana das reuniões, que são tensas, reuniões pesadas. Como é que está o andamento desse processo, doutora? Nós tivemos o chamamento, né, das pessoas envolvidas. Quando são funcionários públicos, são convocados. Quando são ex-servidores públicos ou pessoas que não são ligadas ao serviço público, são convidados. Todos os que foram convocados e convidados vieram. Foi feita, nós ouvimos as declarações de todos. Eu acho que a escolha com relação ao relator foi muito feliz, né? O presidente da comissão é o vereador Roque Ferreira. Aí tem... O relator é o Lima Júnior. O Renato Purini.
tenho eu e o Roberval Sakai, que somos vereadores da base aliada. E por consenso, para que não ficasse parecendo que algum vereador da base aliada pudesse fazer um relatório tendencioso, optou-se que o relator seria um vereador da oposição. E um vereador muito centrado, muito consciente, muito comprometido com a cidade. Existe um foco central, que são a denúncia lá com relação às áreas institucionais, ao empreendimento da comendador da Silva Marta, e durante essas oitivas, né, vamos chamar de oitivas, quando nós ouvimos as pessoas convidadas e convocadas, foram pontuadas outras situações. Só que a comissão de fiscalização ela vai ter que se deter no assunto em questão. Ela pode realmente pontuar outros fatos. Nós estamos aguardando o relatório do nobre colega vereador Lima Júnior. Esse relatório será lido por todos os membros da comissão. Poderá existir uma concordância, uma unanimidade com relação a esse relatório, ou poderão ser feitas emendas a esse relatório, e até mesmo existir um relatório paralelo. Posteriormente a essa situação, isso é levado ao plenário para que seja feita a votação, se aprova, se não aprova, se tem outras sugestões. Mas nós estamos aguardando o relatório para poder emitir uma opinião final e bem fundamentada, bem centrada. No seu ponto de vista, nesse acompanhamento das reuniões, a senhora acha que isso pode acabar virando um pedido de SEI, de comissão especial de inquérito? Eu acho que tudo vai depender de como o relatório vem e da pontuação nos fatos. Nós temos que deter nos fatos, né? Eu não consigo dizer para você se vai ter uma tendência a SEI ou não. O nosso colega, o nobre vereador Roque, já nessa última sessão da Câmara, fez um pronunciamento dizendo que ele acha que é importante, que ele tem uma tendência a chamar a SEI. Mas primeiro eu tenho que ler o relatório, para a gente ver o que vai acontecer. Então, um anúncio antecipado, eu acho que não é a atitude mais prudente. Vamos ler o relatório, vamos ver se é consensuado, se vai haver necessidade de emendas, se existirão relatórios paralelos, e tem que ir para a plenária. A comissão ela só faz um serviço de apuração, faz um apanhado dos dados e faz um relatório fundamentado naquilo que foi colocado. E vamos acompanhar isso aí. E tenho certeza que ela vai ter maturidade para decidir se é necessário, se não é necessário, e vai ter maturidade também para respeitar a posição de cada colega. Todos nós temos o direito de nos expressar. E aí vai para a plenária, que é a decisão maior. Antes mesmo da denúncia chegar aqui na Câmara, ela já havia sido entregue também ao Ministério Público, que tem um processo, como eu falei quando eu perguntei à senhora. Como é que é esse trabalho, o Ministério Público e essa comissão que está fazendo essas oitivas, essa investigação? Foi uma coisa que você lembrou muito bem. O Ministério Público, ele tem a maior capacidade de apuração. E o que é verificado na Comissão de Fiscalização e Controle, ou até mesmo numa SEI, ele tem como caminho final o envio para o Ministério Público. Né? E já foi pedido pelo Ministério Público que também tudo que se foi ouvido na Comissão de Fiscalização e Controle fosse encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público está um passo à frente, porque, pelo que nós sabemos, ele tem muito mais documentação do que nós temos aqui. Então isso também vai ser um fator preponderante com relação se abre uma SEI, se não abre uma SEI, se só se envia para o Ministério Público, que já está investigando muito antes de que os vereadores tivessem conhecimento. Então todas essas ponderações, essas colocações, eu acho que vão pesar
né? Já tem um órgão maior, de maior poder fiscalizatório, que já está atuando e que está pedindo o relatório para fazer complementação do que lhe é de conhecimento e continuar a apuração. Tá certo, doutora Thelma Gobi, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara e conte sempre conosco quando precisar. Eu que agradeço, e é sempre bom que participemos, que a população tem que saber o que está acontecendo. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, senhora, e obrigado a você também que acompanhou essa entrevista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, 15 anos, verdade, cidadania e transparência.